Olá, bom dia! Século News edição especial no ar com as notícias da Igreja Católica pelo mundo. Hoje nós vamos falar sobre Sínodo da Família, sobre meio ambiente, a viagem do Papa Francisco a Cuba e aos Estados Unidos e tem também a história de uma freira de 91 anos que continua trabalhando. No Vaticano, o Papa Francisco conversou com um grupo de casais. Ele falou sobre o Sínodo que acontece no mês que vem. O Papa Francisco se reuniu com dezenas de casais da equipe de Notre Dame, um movimento católico que começou na França e promove a espiritualidade entre os casais. Por exemplo, eles ensinam casais como rezar juntos e como falar sobre questões cotidianas que podem enfrentar. O Papa disse que o seu trabalho está profundamente relacionado com o que vai acontecer no Sínodo. Eu tenho a alegria de estar com todos vocês algumas semanas antes do Sínodo dos Bispos, que eu quis convocar em Roma. Assim a Igreja poderia refletir e colocar mais atenção sobre a forma como as famílias vivem. Elas são partes vitais da sociedade e da Igreja e estão sofrendo, como vocês sabem, já que o contexto cultural é difícil. E que se trovano, come sapete, minacciate nell'attuale contesto culturale difficile. O Papa pediu para que eles ajudem os casais separados e não esqueçam, nas palavras do Papa, que a fidelidade conjugal é um dom de Deus e que a misericórdia foi mostrada para cada um de nós. Cerca de 63 mil casais de mais de 20 países participam das equipes de Notre Dame e mais de 8.500 sacerdotes estão envolvidos. A ONU divulgou dados preocupantes sobre o clima. 2015 foi um dos anos mais quentes do último século. O Papa ganhou recentemente uma bicicleta elétrica, um pequeno gesto a favor da energia alternativa. O presente veio durante uma reunião com peritos globais sobre as consequências da mudança climática. Há previsões da ONU sobre futuros refugiados do clima. Os números são muito alarmantes. Essa crise pode afetar regiões inteiras. Os países pobres são os mais vulneráveis, porque têm menos maneiras de mitigar os danos, adaptar ou se defender das ondas de calor, inundações e escassez de alimentos. Somos todos chamados diretamente para sermos responsáveis por força do papel que ocupamos na família, no mundo do trabalho, na economia e na pesquisa, na sociedade civil e nas instituições. O grande inimigo nesse aspecto é a hipocrisia. Laudato Si, a encíclica sobre ecologia do Papa, foi publicada em junho. Desde então, ele tem trabalhado para assegurar que a Conferência Internacional sobre o Clima, em Paris, em dezembro, produza um acordo eficaz e corajoso para lidar com a mudança. Um forte convite é dirigido a todos para realizar todos os esforços necessários para encontrar soluções para essa crise socioambiental e também para ouvir as vozes das pessoas e países mais pobres. Durante a reunião de 2 dias, realizada no Vaticano, novos dados sobre a mudança climática foram apresentados. Por exemplo, um dos especialistas mostrou que 2015 foi um dos anos mais quentes do último século. Eles disseram que a humanidade tem de agir antes que seja tarde demais. Na audiência geral de quarta-feira, o Papa Francisco cobrou mais uma vez que as paróquias devem abrir as portas para os refugiados e comparou uma igreja de portas fechadas a um museu. Apenas alguns dias depois de pedir para paróquias europeias abrir as portas para as famílias dos refugiados, o Papa Francisco falou durante a audiência geral sobre por que a igreja deve ser uma comunidade mais aberta para todas as pessoas. Sempre com as portas abertas. As igrejas, as paróquias, as instituições com portas fechadas não devem ser chamadas de igrejas. Elas devem ser chamadas de museus. O Papa explicou que a igreja fundada por Cristo era uma comunidade que acolhia pessoas de todas as classes e condições. Jesus era amigo de todos, disse ele, dos pecadores e pessoas doentes até os apóstolos. Essa é a igreja. Ela não quer ser uma seita para os privilegiados, mas em vez disso, uma família hospitaleira, uma casa onde todos, sem exceção, podem ser acolhidos e amados.
fueran acogidos y amados. Famílias desestruturadas também receberam uma mensagem do Papa Francisco, que disse que há um lugar para eles na igreja. Ele acrescentou que é urgente reformar o relacionamento entre as paróquias e as famílias. Esta é uma aliança crucial. Hoje, essa é uma aliança crucial. Contra os centros do poder, a ideologia, finanças e a política. Nós colocamos nossas esperanças nesses centros de amor. Riponiamo le nostre speranze in questi centri di potere, no, centri dell'amore. Para que as famílias se sintam mais bem-vindas na igreja, o Papa Francisco disse que a comunidade cristã deve tentar melhorar as atitudes excessivamente gerenciais e se concentrar no diálogo interpessoal e no respeito. Amém. Olha, tem muita gente que vai até Roma só para assistir a audiência geral do Papa Francisco. E entre essas pessoas está um casal americano que foi receber a bênção do Papa. Eles não conseguiram conter a sua alegria. Roberto e Cristina tinham se casado apenas 4 dias atrás, em Chicago. Eles voaram a Roma para celebrar uma lua de mel única, assistir à audiência geral do Papa e receber uma bênção do próprio Papa Francisco. Nós o vimos beijar bebês, abençoar as famílias e pegar na mão das pessoas. Ele segurou nossas mãos e nos deu uma bênção. Ele é incrível e nós o amamos. Roberto e Cristina eram um casal entre muitos recém-casados na Praça de São Pedro para audiência geral. Eles ainda tiveram a oportunidade de falar brevemente com o Papa. O casal disse que gostaram do que ele disse sobre questões familiares. Ter uma família forte e unida é o que precisamos para ter o poder de superar o que a vida traz. Foi emocionante ouvi-lo falar sobre nossas famílias e criá-las de acordo com a vontade de Deus, e criá-la como católica, ir à missa, rezar e ser uma família. O Papa Francisco vai visitar os Estados Unidos no final deste mês, e eles estão aguardando ansiosamente a sua chegada. Os dois acreditam que, além de falar sobre a família, ele vai tocar em outras questões importantes. Nós pensamos que ele está indo para falar aos Estados Unidos sobre imigração e questões ambientais, e esperamos que ele fale sobre a dignidade da vida e da pessoa humana. Iniciar uma grande família é algo que ambos disseram querer. Para eles, visitar a cidade eterna foi a melhor maneira de começar a sua nova vida juntos. Você vai ver daqui a pouco um gesto humanitário do governo de Cuba em homenagem ao Papa Francisco.